todos vocês a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aula número 3. Inimigos da liderança. Eu te chamo a vir comigo estudarmos esse ponto importantíssimo, da qual a reflexão sobre o assunto é importantíssimo. Porque é um ponto em que, se nós deixarmos nos dominar pelos nossos pensamentos e pelas nossas vontades, nós iremos fracassar. Mas devemos estar com os nossos olhos fixos para o alto, porque do alto é que vem a sabedoria de Deus e que vem a resposta para derrubar por terra as questões que são inimigas de um homem ou de uma mulher que foi chamada ou chamado para a liderança cristã. Então vamos lá, aula número 3. Princípios de liderança, aula número 3. Os inimigos da liderança. E eu sempre digo o seguinte: quando eles aparecem na nossa mente, na nossa frente, em situações, eu sempre gosto desse versículo que está no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque às vezes nós não temos resposta nem para nós mesmos, muito mais para os nossos liderados. E é o momento em de nós humilharmos, entregarmos a nossa liderança nas mãos do Senhor, confiar nele, porque assim fazendo, ele irá realizar o que é puro, perfeito e agradável a todos, líderes e liderados. Então vamos conhecer alguns inimigos que permeiam a vida do líder. O desânimo, o orgulho, a inveja, a preguiça, a popularidade, o espírito de infalibilidade. Difícil, hein? Mas cheguei lá. Falta de confiança e falta de conhecimento. O desânimo. Essa vida corrida de hoje, às vezes nós temos nos cansado. Às vezes estamos estressados. E isso vem causar o desânimo. E o líder desanimado, o povo cai. Você lembra da aula número 1 lá, daquele versículo de Provérbios? Que não havendo sábia direção, o povo cai. Então, o desânimo, ele leva ao cansaço de ser líder. Nem sempre é o cansaço mental, mas o cansaço de, tô batendo em pedra, e não sai água. E aí o diabo vem, aproveita essa brecha e busca o desânimo. E quando o líder é atacado pelo desânimo, consequentemente, os seus liderados também são atacados. O outro, o orgulho. Eu sou o tal. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou líder há 20 anos. Eu sou líder há 30. Eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Não é? E ele não se deixa levar pela liderança de Deus, mas ele quer ser liderado pela sua liderança, pela sua experiência. A experiência é válida? Depende. Se ela te leva ao orgulho, ela não vale nada.
Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quer ser o maior, que primeiro seja servo. Não é? Então, a questão do líder, né, em vez de ele ficar arrotando, né, conhecimento e experiências, ele deveria se humilhar e entender que ele está ali na forma de servo de Deus, conduzindo pessoas. A inveja, não é? A inveja dentro da liderança é destrutiva, é um câncer que vai corroendo até se tornar metástase, não é? Então, assim, às vezes dentro da própria igreja, né, há diversos ministérios, e um líder começa a ter inveja do outro líder do outro ministério, não é? Às vezes entre igrejas, às vezes entre convenções. A inveja é coisa plantada pelo diabo. Então, isso é um inimigo que o líder deve prestar atenção. Em vez de você ter inveja, analise o que aquele outro está fazendo. Você pode buscar ali coisas importantes para você aplicar. Não é? Inveja não cabe dentro da liderança cristã. Preguiça também não. O provérbio disse: ó preguiçoso, vai ter com a formiga, que se planeja para o inverno. Ela busca, né, o alimento no verão para que quando vem o inverno ela esteja abastecida. Então, preguiça não tem que ter. Às vezes, nós terceirizamos coisas que a obrigação é nossa de líder. Ah, estou com preguiça de fazer isso, vou passar para o fulano, vou passar para a fulana fazer. Mas ela não é líder. Ou mesmo que ela seja líder, a decisão ou o serviço a ser feito, ela ainda não está capacitada. E mesmo que ela esteja capacitada, ela não é líder desse pedaço. Esse pedaço, quem é líder é você. Não é? Então vem a preguiça. A preguiça é inimiga do líder. Veja bem, preguiça é diferente de cansaço. Tem dia que eu estou cansado. Sim, eu sou humano, não é? E às vezes eu chego e falo, olha, eu tenho que gravar uma aula, eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que preparar um PowerPoint, não é? Eu tenho que visitar alguém, mas eu estou cansado, trabalhei praticamente 10 horas, não é? Então o cansaço é uma coisa inerente ao corpo humano. É diferente de preguiça. Preguiça, para mim, está muito perto, né, do que se chama procrastinação. Procrastinação, o que, que é? No popular, é empurrar com a barriga. Vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai adiando. E aí, se você vai ver, é a preguiça de fazer ou tomar a decisão. Não é uma coisa que cabe dentro da liderança. A popularidade. Tome cuidado com a popularidade. Não se torne um showman ou um showwoman. Né? Sim, a popularidade não significa que você não deve ser conhecido, que você não deve ter um grande número de pessoas que te conheçam, que te admirem, que vejam em você um grande líder. Não, não. Popularidade é outra coisa. Popularidade vem bem de um conceito aqui que eu quero colocar de popularidade, é um conceito humano, é um conceito de se achar o tal.
né? Eu sou popular, oh, tal, é? Um exemplo que eu dou de um homem que não se deixou envolver pela sua popularidade, Billy Graham, né? Onde ele chegava e se anunciava, olha, Billy Graham está aqui, e as pessoas iam ao seu encontro. Aqui nos Estados Unidos, presidentes da República recebiam Billy Graham. Ele era um homem popular, mas ele não se deixava se envolver pela vaidade da sua popularidade, mas aproveitava a sua popularidade para aconselhar, para pregar o evangelho. Entendeu a diferença? Então, toma cuidado que popularidade e vaidade andam muito perto de um líder que não está centrado em Deus. E isso é um inimigo, porque ele começa a achar que ele é o certo em tudo. Ele não pede ajuda de Deus, ele quer ajudar a Deus. Tomemos cuidado. O espírito de infalibilidade. Eu não falho. Se aconteceu alguma coisa errada, foram meus liderados que não ouviram o que eu falei. Esquece, nós somos falíveis. Nós somos homens e mulheres ainda sob a semente do pecado, mas resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo é bem claro, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. E aquelas que eu não quero fazer, as que eu faço. Paulo via nele um homem que poderia estar se envolvendo dentro da sua liderança como missionário numa causa falha, porque, às vezes, ele gostaria de fazer uma coisa e não fazia. Outras vezes, ele deixava de fazer uma coisa que ele precisava de fazer. Então, Paulo é um grande exemplo. Então, se existe esse espírito de infalível, esquece. Eu vou sempre repetir isso, você não é líder. Ou então você deixou que essa questão, né, de inimigos da liderança tomassem conta de você. Errar não é sinônimo de fraqueza. Quando eu falo errar, eu não estou falando de pecado, mas eu estou falando, às vezes, de questões em que, olha, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que corrigir, eu tenho que afinar isso aqui, eu tenho que acrescentar mais alguma coisa, eu tenho que tirar alguma coisa. É ter a consciência, certo? Outra coisa, falta de confiança. O líder, ele tem que ter a confiança. Ele tem que ter a confiança em que as decisões que ele está tomando, da forma em que ele está liderando e conduzindo seus liderados, estão dentro da vontade de Deus. Então, ele tem que ter confiança naquilo que ele vai fazer, nos projetos em que ele vai entrar, nas questões em que ele vai discutir. Então, a falta de confiança gera medo. E gera medo não só nele, mas gera medo nos seus liderados. Outra coisa, falta de conhecimento. O líder, ele tem que conhecer aquilo que ele está liderando. Ele tem que ter entendimento. E eu entro aqui falando de liderança cristã, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, é conhecer e prosseguir. Não é um caminho que tem fim, é um caminho infinito, em que eu conheci, adquiri o conhecimento e continuo prosseguindo, o próximo passo, o próximo degrau, dentro da palavra de Deus.
e dentro da área em que eu estou liderando. Então, um exemplo, se eu sou diretor de um seminário bíblico, eu tenho que ter conhecimento de como conduzir um seminário. Não é? Eu tenho que ter o discernimento na escolha dos professores. Eu tenho que ter o conhecimento da administração, de como se administra um seminário bíblico. Não é? Eu tenho que ter, não preciso de conhecer, mas eu tenho que ter noção e conhecimento do material gerado e do material utilizado para se dar as aulas. Eu tenho que ter o conhecimento da empatia. Eu tenho que ter o conhecimento, não é, de como o aluno e professor devem se proceder. Então, você entendeu? Na área em que você está, você tem que buscar conhecimento. Primeiro, o conhecimento dentro da Bíblia, e depois o conhecimento secular, se assim for necessário. E para mim sempre é necessário. Não é se envolver com as coisas do mundo, mas é conhecer aquilo que se faz. Um professor, ele não entra dentro da sala de aula sem um plano de aula, de matéria. Durante o ano eu vou dar essa matéria, sei lá, eu sou professor de história, então eu tenho que fazer o meu plano de aula para o terceiro ano, para o quinto ano, para o sétimo ano. Qual é, por onde eu tenho que passar? E, por onde eu tenho que passar, eu tenho que me aprofundar no conhecimento desse tema. Se eu entro, vamos dizer assim, né, sem preparo nenhum, é fracasso. Fracasso meu e fracasso dos meus liderados. Então, Deus também chama a nossa responsabilidade como líderes. Não é? Então, ser líder por ser líder, porque é bonitinho, porque tem uma tendência, tem uma vocação, não é suficiente. Isso é o início de uma caminhada. Ter a vocação, ter noção, ter empatia, não é? Ter o espírito de liderança, não significa que isso te faz um líder, mas isso é o caminho para te fazer um líder. Então, conhecimento é imprescindível na vida de um líder. Primeiro o conhecimento cristão, depois o conhecimento secular. Não é? É isso, gente. Próxima aula, nós vamos tratar um outro assunto, que são estilos de liderança. Então, nós vamos mostrar alguns estilos de liderança, não vou mostrar todos, mas alguns, das quais nós vemos dentro da igreja, dentro de serviços seculares, dentro de convenções, nós vemos esses estilos. E como que deve se portar os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Ok? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê a paz. Amém? Fica com Deus. Tchau, tchau.